Olha, Paulo, a América Latina está caminhando rumo à disputa com a África para ver quem é o continente perdido número um, né? O Foro de São Paulo tomou conta de vários países. A, a decadência em termos econômicos, em termos morais, culturais e democráticos é evidente, né? Evidente. Venezuela é o líder, a Argentina caminha nessa direção, mas tem agora o Chile, o Peru, e por aí vai, né? E o Brasil oferece a grande resistência hoje. Qual é o papel da China nisso? Eu não tenho dúvida que existe. Você perguntou para o Fiuza, não foi para mim, mas assim, você tem medo da China? Eu morro de medo da China. Eu morro de medo. E acho que quem não tem medo da China está desatento nas últimas décadas, né? A China tem o Partido Comunista Chinês no comando, com mãos de ferro, controlando mais de 1 bilhão de habitantes e uma economia pujante, a segunda maior do mundo, há 72 anos que o partido está no controle. Né? E a economia tem um tempo para cá, começou ali mais com Deng Xiaoping, com um choque de pragmatismo, não importa qual é a cor do gato desde que ele pegue o rato, fizeram concessões à globalização, ao livre mercado, à propriedade, ao lucro, e isso fez a China bombar, só que ainda tem um regime político autoritário, quiçá totalitário. Hoje mesmo tem a página Hoje no Mundo Militar, que eu acho que todo mundo deveria seguir no Twitter. A própria economista Renata Barreto divulgou, falando assim, tem gente que defende o modelo chinês como case de sucesso. O que aconteceu? Após um grande banco chinês se apropriar das poupanças de milhões de chineses, o PCC, não confundir com aquele que supostamente é aliado do PT no Brasil, enviou blindados, né, para a sede do banco para conter a população enfurecida que exigia a devolução do seu recurso. Então, assim, a China é isso. A China é a paz celestial em 89. Né? E são os casos mais evidentes que ganham a mídia, mas diariamente tem rebeliões abafadas na China. Fora campo de concentração, com mais de 1 milhão de uigures tratados lá como escravos, né, num campo de reeducação. Então, assim, a China é um regime monstruoso, ditatorial, totalitário. E esse modelo fala cada vez mais grosso. Tem pretensões imperialistas, quer recursos naturais acima de tudo, e para isso está de olho na África e na América Latina, e está conseguindo avançar. Até porque está encontrando pouca resistência do outro lado. Né? Então, existe hoje uma disputa entre dois modelos, muito parecido com o que aconteceu na Guerra Fria. É uma Guerra Fria 2.0, só que em vez da União Soviética, é a China o grande líder disso, apesar de existir também a Rússia. E o Putin, que é um personagem bem curioso aqui, não é o tema do nosso podcast, não vou falar disso agora, mas alguns conservadores ocidentais chegaram a flertar com a imaginação de que ele podia ser uma espécie de salvador. Porque o cara está peitando nos discursos, né, o Ocidente decadente, ele mesmo fala isso. E ele tem um ponto, só que ele não é a resposta, ele não é a solução. Ele é um cara que lamentou a queda da União Soviética como um dos eventos mais trágicos da geopolítica mundial. Ele é um fascínora, um psicopata, mas nesse sentido, a Rússia também ofereceria ali um contraponto às democracias liberais ocidentais. Só que essas democracias liberais estão decadentes, estão em crise. E esse é o grande problema. Os principais bárbaros estão dentro do portão. São os progressistas, são os wokes, são aqueles que vão minando os valores morais e os pilares da civilização judaico-cristã ocidental de dentro, enfraquecendo essa civilização para que o ataque externo fique mais fácil. E na época da Guerra Fria acontecia a mesma coisa. Os dupes, o Walter Durante, vencedor do prêmio Pulitzer, ficava lá na sucursal de Moscou escrevendo um bando de mentiras sobre o comunismo e sobre a União Soviética. E era acreditado pelos idiotas úteis ocidentais. Então hoje tem uma coisa parecida acontecendo. Os defensores do modelo chinês. E claro que o Fiuza tem um ponto, é dinheiro também. A ideologia é o manto, é o pretexto, é muitas vezes o que move muita gente. Mas tem muito dinheiro por trás disso. Muita grana. Muita gente sendo paga para defender a China. E está defendendo.
Ah. Paulo, eu não diria que o liberalismo vendeu a alma à China. Eu diria que o liberalismo está em crise existencial no Ocidente. O que é o liberalismo? Hoje em dia, na América, por exemplo, virou um progressismo estranho, coletivista, intolerante, sensorial. Quer dizer, virou um negócio bizarro, extremamente materialista e secular, que confunde Estado laico com Estado antirreligioso que persegue o cristianismo, que confunde que a divisão entre Estado e Igreja é uma divisão política, mas não necessariamente uma divisão de debate, ou seja, o público e o privado é uma confusão muito grande que fazem em relação ao Estado versus a laicidade. O que querem os seculares, liberals, hoje em dia, é que os religiosos mantenham sua fé e sua crença, e todos os seus valores morais derivados disso, para consumo interno entre quatro paredes. Nunca foi a visão dos pais fundadores. Nunca. Então hoje o liberalismo, as democracias liberais, viraram um troço engessado, coletivista, antiliberal em muitos aspectos, política identitária, né, excesso de hedonismo e anticristianismo. Então, de novo, existe uma crise existencial, uma crise de identidade desse liberalismo. E por conta disso, existe toda uma questão que não dá para resumir aqui, porque a gente teria que ficar horas falando sobre guerra cultural. Tem método, existe um propósito deliberado aqui, muita gente sabe o que está fazendo, outros não, outros são idiotas úteis, mas tem método, por exemplo, a emasculação do homem no Ocidente, essa visão do homem cada vez mais afeminado e frágil, isso tem método, isso foi pensado e está acontecendo. O cara que cuida da energia nuclear do governo Biden é uma drag queen trans, que tem fetiches sexuais muito esquisitos, acho que envolve alguns puppies, algumas coisas assim, animal, sei lá o quê, mas é um negócio muito bizarro. Qualquer pessoa normal há 10 anos atrás ia recomendar um bom psiquiatra. Ia configurar ali no DSM-5 rapidamente o transtorno. Esse sujeito cuida, é um engenheiro nuclear, cuida da política nuclear do país mais poderoso do mundo. O que a China pensa disso? Aí, eu digo que a China pensa disso. A China fez chegar à democracia americana, à Casa do Povo, ao Congresso, que podem ocorrer reações drásticas se a Nancy Pelosi for mesmo com a comitiva que ela está organizando visitar Taiwan. Seria a mais alta cúpula em termos de autoridades a visitar Taiwan em 25 anos. Nancy Pelosi é a líder democrata na Câmara dos Deputados e ela está sendo ameaçada de pensa bem se você vai visitar Taiwan, que vai ter consequência. Quer dizer, a China está ficando mais ousada, mais abusada nas ameaças. Claro, quando o xerife do mundo é uma drag queen trans, enfraquecida com inflação de 9% e decretando crise energética, climática como a prioridade número 1 no mundo hoje, como o próprio Obama endossou, para ele a questão climática é a mais premente e emergencial de todas. No mundo que tem China, Rússia, Irã, Coreia do Norte e ISIS. E a ameaça do terrorismo islâmico. Fora a inflação, dívida de 30 trilhões de dólares, welfare state decadente, tudo aquilo que a gente sabe. Crise moral, valores, nunca teve tanto divórcio, nunca teve tanto casamento, filho nascido fora de casamento, out of wedlock, nunca teve tanta droga, tanto suicídio, tanto consumo de antidepressivo, e olha, a revolução sexual deu certo, pelo visto. Todo mundo está feliz e libertado. A libertinagem, a licenciosidade deu muito certo. Por isso que temos as gerações mais problemáticas e depressivas do mundo, da história. Tem método aqui. Tem algumas coisas que não são planejadas e tem outras que foram pensadas e estão acontecendo de acordo. É só ler o que pensaram esses caras na década de 60. Então, assim, a Disney já é totalmente subserviente à China. A OMS é um puxadinho da China.
Então, não ter medo da China, ainda mais levando em consideração o contexto, que é o enfraquecimento do xerife do mundo livre, quando o xerife é frouxo, os marginais ficam mais abusados. Os inimigos da liberdade ficam mais ousados. E é isso que nós estamos vendo hoje. Então tem dois modelos em confronto, em conflito, né? Um desses modelos está totalmente decadente, é o melhor que temos a oferecer, democracias representativas, liberais, Estado de Direito, garantias individuais, aquilo tudo. Só que está decadente, hoje está vivendo uma ameaça da ditadura woke, uma crise de valores, uma crise econômica, fruto disso, da mentalidade, do welfare state, do coletivismo. E do outro lado tem o imperialismo totalitário, querendo avançar cada vez mais para dominar o mundo. E cuja resistência tem que vir desse Ocidente fragilizado. Então, assim, como é que não dá para ficar com medo de um cenário desse? Só alguém muito, muito alienado para não ter medo do quadro em que vivemos.